A segunda coisa que eu aprendo aqui é a humildade do centurião. A humildade do centurião. Veja o que ele disse no versículo 6 e a parte A do versículo 7, ele diz assim: porque quando Jesus ouviu que eles foram chamar Jesus para ir na casa do centurião, para ir lá curar o servo dele, olha a resposta dele. Por isso, ele disse aqui, então Jesus foi com eles, e já perto da casa o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ter contigo. Olha que humildade. A humildade do centurião, mais um traço de virtude: humildade. Isso é muito importante, sabe por quê? Porque nós temos mais orgulho do que imaginamos. A queda de Lúcifer foi por orgulho, e o pecado traz em nós muito mais orgulho do que nós achamos que temos. Somos muito mais inflados no nosso ego, somos muito mais orgulhosos do que imaginamos, e não há muito traço de humildade em nós. E a humildade é um traço importantíssimo de virtude em nossa vida. A humildade. Veja o que esse cara disse. Jesus ia lá. Jesus já estava indo para a casa dele, e quando ele soube que Jesus estava indo para a casa dele, ele disse, mandou os amigos ir até o encontro dele, falou: não senhor, não te incomodes, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Eu não sou digno, né? Ele disse: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno que entres na minha casa, por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Ele não se achou digno de receber Jesus na sua casa, como ele não se achou digno de ter com Jesus. Por que isso é tão relevante para o traço de humildade, para a virtude de humildade? Porque olha só, isso choca com o que os anciãos judaicos diziam. Ao contrário do que esse homem dizia, o centurião dizia: olha, ele é digno de que lhe faças isso, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo fez para nós uma sinagoga. Veja o quanto tem crente que se acha digno de ter Jesus. Veja o tanto de crente orgulhoso, se acha digno de ir para Jesus, se acha digno de falar de Jesus, se acha digno de abraçar Jesus, quando nós não temos dignidade alguma diante dele. Nós não somos dignos nem de chegar perto, nem de olhar para ele. João Batista, batizando todos, quando Jesus chegou, ele disse: eu não sou digno de desatar os nós da sua sandália. Jesus, quando falou de João Batista, diz: não há profeta nascido de mulher que se compare a ele. Então tem um monte de gente aqui que é melhor do que João Batista, porque se acha digno de falar, se acha digno de se posicionar, se acha digno de achar: vem orar na minha igreja, na minha casa, na minha empresa, porque Jesus está aqui. Humildade. Por isso que a palavra de Deus diz: os humilhados serão exaltados, mas aquele que se exalta será humilhado. Todos nós nascemos orgulhosos. Convencermos da nossa corrupção, fazermos humildes, contritos, é uma das principais obras do Espírito Santo na alma de uma pessoa. Nós clamamos pelo poder do Espírito para curar as nossas dores,
sarar as nossas feridas, curar as nossas enfermidades, mudar a nossa vida. Mas a grande obra, uma das grandes e principais obras do Espírito Santo, é revelar a nós a nossa própria corrupção, a nossa própria imundícia, o nosso próprio pecado, a nossa própria condição. Pedro, quando estava no barco, quando Jesus operou o milagre dos peixes, tantos peixes numa hora errada, no lugar errado, e que precisou de 2 barcos para encher, ele não falou: ô Senhor, deixa eu abraçar, que o Senhor disse: afasta de mim que sou pecador. A luz de Cristo revela para nós, em primeiro lugar, o quanto somos imundos e indignos dele. Você tem humildade? Ou você tem orgulho em excesso? Você se acha? Como é que nós podemos fazer diferença se não há virtude em nós da humildade? A humildade de entendermos o quanto somos indignos, pecadores, miseráveis, cegos e nus. Há tanta igreja que se orgulha, que se incha porque está construindo. Há tanta gente que acha que Deus deve fazer algo mais por um irmão que dá mais dinheiro para a igreja para construir, que dá mais oferta, que dá mais isso. Há tanta gente que acha que igreja boa é aquela que muda, que está cheia, que faz um monte de coisa, que pinta, que está cheio de data show, cheio de luzes. Há tanta gente se iludindo. Há tanta gente se inflando de orgulho e com uma rasa e talvez nada de humildade. Cadê a virtude da humildade? Não há virtude maior de humildade, representativa, significativa, do que a do próprio Jesus Cristo, que se humilhou descendo e se fazendo homem, sendo ele Deus. E nós, que queremos ser como Cristo, ao invés de diminuirmos, queremos ser Deus. Queremos ser os nossos próprios deuses. Queremos ser deuses das pessoas que nos rodeiam. Mandar, ter autoridade, fazer, ser exaltado, ser aplaudido, ser reconhecido. Nós queremos isso. E na verdade, a obra do Espírito Santo é exatamente nos fazer entender a nossa corrupção, a nossa malignidade, a nossa imundícia, para que nós nos tornemos humildes de fato. Humildes de fato. Não pense que você é humilde, porque o dia que você se achar humilde, você já perdeu a humildade. A humildade, ela é tão sucinta, que a hora que você acha que tem, você já não tem nada. Porque quando você achar que você é humilde, não é a humildade que está se revelando, é o orgulho que está falando. E o orgulho é a causa das nossas incapacidades de nos relacionarmos com Deus, de nos relacionarmos com as outras pessoas. Nos falta humildade para reconhecer a nossa verdadeira circunstância, a nossa verdadeira essência sem Deus.